Jonas Maia está aqui em tela. Agora a gente traz o caso Master para o Live CNN. Aquela operação da Polícia Federal, você vai se lembrar, que determinou o afastamento de um perito criminal federal, gerou reações. O servidor é suspeito de vazar informações sigilosas da investigação que apura as fraudes financeiras, do Banco Master. Nos conte, Jonas, então a gente está avançando. É exatamente naquele dia que a gente soube de uma desconfiança dentro da PF em cima de vazamento de informação para Daniel Vorcaro. E essa pessoa seria um perito da PF? Elisa, é outro ponto da investigação da Polícia Federal sobre repasse de informações, nesse caso para a imprensa. Esse perito criminal federal foi alvo ontem de busca e apreensão determinada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal e também que determinou o afastamento, uma suspensão dele do cargo. Ele é chefe do núcleo técnico-científico, que é o núcleo de perícias responsável por analisar conteúdo de celular, conteúdo que foi apreendido, por exemplo, também em mídias eletrônicas. E aí o que aconteceu? A PF aponta aí uma suspeita de que ele teria vazado para a imprensa em novembro do ano passado o conteúdo do celular do Daniel Vorcaro para jornalistas. Um desses conteúdos era o contrato da advogada Viviane Barsi de Moraes, do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, aquele no valor de 129 milhões de reais. Outro ponto também da suspeita de vazamento da PF é em relação às mensagens que seriam do ministro Alexandre de Moraes com o próprio Daniel Vorcaro no dia da prisão de Vorcaro em 17 de novembro do ano passado. Na época, quando as notícias saíram na imprensa, o ministro Alexandre de Moraes disse que não teve conversa nenhuma com o Vorcaro no dia da prisão dele. Já o contrato com a Viviane Barsi de Moraes, o escritório de advocacia dela, foi confirmado, inclusive até com repasses milionários aí pelo imposto de renda do Banco Master. Pois bem, a reação acontece agora por parte também da Associação dos Peritos Criminais Federais, que esse perito, que é servidor público há 20 anos, faz parte. E aí o que eles dizem? Em aspas, que a associação está adotando medidas cabíveis para acompanhar o caso e contrapor qualquer cometimento de injustiça. E também dizem, nessa nota divulgada para a CNN, que vai prestar um apoio ao servidor para assegurar o devido respeito à ampla defesa e ao contraditório. Como você sempre diz muito bem aqui no Live CNN, quando tem alguma operação, uma busca e apreensão contra algum investigado, há sempre também o direito ao contraditório. É isso que os peritos criminais federais nessa associação estão colocando também neste movimento de apoio a esse servidor que foi afastado do cargo e foi alvo de busca e apreensão. Tem um outro ponto também aqui na nota que eles dizem que a APCF, que é a associação, vai assegurar a observância do devido processo legal, a preservação da cadeia de custódia, que é a preservação das provas apreendidas, aparelhos como o celular também apreendido, para manter tudo ali no estrito rigor do processo, e a atuação técnico-científica no caso. O que isso quer dizer? Ontem houve a apreensão de aparelhos em posse desse servidor e tudo passa agora por uma perícia, uma análise para confirmar essa suspeita da Polícia Federal de que ele teria repassado informações sigilosas para a imprensa ou não, que não teria sido ele ou que não tem como comprovar. Então é um próximo passo dessa ponta da investigação, nesse mega esquema que é do Banco Master, como a gente já vem acompanhando desde 17 de novembro do ano passado, às 10h30 da noite, quando o Daniel Vorcaro foi preso a primeira vez no aeroporto de Guarulhos. Para finalizar, o último ponto da nota também da associação eles dizem que nos termos do seu regimento interno, a associação vai prestar todo o apoio associativo e jurídico cabível ao perito criminal federal citado. Então, mais um desdobramento dessa novela Banco Master, mas colocando aí uma questão de apontamento de vazamento de informação, nesse caso, para a imprensa. E ontem mesmo, o Supremo Tribunal Federal, a gente trouxe aqui, deixou muito claro em uma nota que nenhum jornalista, nem veículo de imprensa é investigado, mas sim um servidor público que usou o cargo dele para passar informação e quebrou um sigilo funcional. É o que aponta a investigação nessa suspeita. Elisa.
Ele, Jonas Maia, explicando para a gente, então, os peritos que defendem o servidor que foi alvo da Polícia Federal e todo esse caso, né? Esse grande imbróglio que é o caso do Banco Master. Aí tem essa questão de suspeita de vazamento de informação. E eu vou te levar agora, junto com o Theo Cury, para uma outra parte desta grande teia que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. No meio do caminho, o banco mal das pernas, alguém decidiu comprar uma parte do banco e este alguém foi o BRB, especificamente o ex-presidente do BRB, que ainda tem toda a investigação para compreender por que decidiu comprar, se o que ia comprar valia aquilo mesmo, se é que valia alguma coisa, se é real que ia ganhar apartamento de milhões, isso e aquilo. No meio do caminho, o advogado do ex-presidente do BRB decidiu deixar a defesa de Paulo Henrique Costa. Só que é uma saída, Theo Cury, que ocorre em meio às negociações com a Polícia Federal e com a PGR da possibilidade de uma delação premiada ou colaboração premiada. Até se tiver diferença, explica para a gente entre delação e colaboração, mas ambas premiadas. Isso não ameaça o processo? Como assim um advogado no meio do caminho deixa o caso, Theo? Coloca em xeque e aumenta a desconfiança sobre se essa delação vai parar em pé ou não. Delação e colaboração, muito rapidamente, o termo correto na lei é colaboração premiada, mas o termo jocoso é delação e foi o que pegou, porque quem vai falar é um colaborador para a justiça, mas vai delatar. Vai delatar algo ou alguém. No final das contas, os dois termos estão corretos da gente utilizar. Chamou muito a atenção porque a gente está falando de um advogado extremamente experiente, o Eugênio Aragão, foi ministro do governo Dilma Rousseff, ministro da Justiça. Para além disso, foi subprocurador-geral da República, atuou no Ministério Público Federal por 30 anos, então entende de delação premiada, tem um trânsito muito bom nos tribunais, deixa o caso dizendo o seguinte, que com 30 anos de carreira somente participa de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade. Disse ainda o seguinte, ainda nessa nota que foi divulgada, ele fala sobre a necessidade de, aqui, com quase 30 anos de atuação, somente participa de iniciativas jurídicas pautadas pela absoluta seriedade, confiança profissional e responsabilidade que eu mencionei. Eventual colaboração premiada apenas seria considerada diante da existência de provas consistentes e inequívocas, sempre com respeito à legalidade, às instituições e à reputação das pessoas envolvidas. Então isso leva uma dúvida. Foi só isso, não teve mais nenhuma informação. Mas o só isso é ruim. Só né? isso é bastante coisa. Esse só isso é gritante. Que há uma desconfiança, a partir dessa nota, de que talvez a delação não pare em pé na avaliação do advogado. Obviamente, Sim. a gente está. É uma tratativa que é sigilosa, somente sabem do teor os dois advogados, o Davi Tangerino, que segue na defesa, e o Eugênio Aragão, que deixou ontem a defesa, o próprio ex-presidente do BRB e os investigadores. São as duas partes que estão negociando esse acordo de delação premiada. Então, no final das contas, o fato de haver a necessidade de provas consistentes e inequívocas e o advogado sai afirmando isso, ao que tudo indica, não para tanto em pé como deveria parar uma tratativa como essa. Isso coloca em xeque mais uma delação no caso do Banco Master, porque a principal delação, que é a do Daniel Vorcaro, cuja proposta foi encaminhada à PF e à PGR há 2 semanas, também segue enfrentando uma série de resistências. Ao longo dessas 2 semanas não houve um avanço considerável, de acordo com os investigadores com os quais a gente conversa, a ponto de falar, beleza, essa delação vai parar em pé, essa proposta de fato tem elementos inéditos, tem elementos que corroboram as provas que a gente já tem ou que a gente pode alcançar, e ele tem capacidade de ressarcir os cofres públicos para substituir, né, devolver os valores que foram desviados. Não se tem essa confirmação até esse momento. Então, são 2 delações que avançaram, não a delação, as tratativas para a delação, mas que até agora não saíram do papel e não tem, por enquanto, uma perspectiva de que deixem o papel e, de fato, se concretizem. Theo Cury explicando para a gente isso, que acaba sendo um cenário muito sensível, assim como a gente viu no caso de Ciro Nogueira, que tem a ver com o Banco Master, mas não com o BRB, aí a suspeita de ter ganhado dinheiro para avançar com um projeto dentro do Congresso, que um advogado dele também deixou o
no meio do processo, não era de delação premiada, mas é um advogado também deixando um cliente. Isso sempre gera, tudo bem que assim, juiz ou o policial não tem que ver, como é que fala? Não tem que ver cara, tem que ver, como é que dizem, só a capa do documento, que não importa quem é ou o que é dito na imprensa. Mas, Theo, isso dá uma... Dá ainda mais quando não tem explicação, quando só sai e não fala nada. O que a gente apurou sobre o caso do Cacá e que deixou a defesa é que havia um temor pelo perfil dele. Ele tem um perfil mais midiático, ele tem um perfil mais espalhafatoso do que outros advogados, fala muito mais, tanto que estava dando uma entrevista ao portal Metrópolis, na televisão deles, quando ele fala, olha, eu vou precisar parar a entrevista porque o Ciro está indo para minha casa e a gente vai se encontrar. Mas, então, assim, no meio da entrevista, né? E depois divulga uma nota logo na sequência. Então, mostra um pouco do perfil. E aí o que o entorno do Ciro defendia é que fosse um perfil diferente por conta do ministro André Mendonça, que não é um grande fã de advogados tão espalhafatosos, tão midiáticos. Essa é uma apuração de um dos motivos que levaram a essa troca, mas isso não foi divulgado oficialmente, não tem uma explicação. E aí, quando de fato não tem uma explicação ou mais detalhes do que a gente já teve com relação a isso, de fato começa a gerar dúvida, começa a aumentar a incerteza. Bom, ainda nessa seara da justiça brasileira, até o Cury ensinando pra gente aqui as diferenças, porque é delação, porque é colaboração, não sei o quê. Eu sou uma oportunista, viu? Eu aproveito que trabalho com gente inteligente, fico aqui, ó, só anotando no meu caderninho, só anotando no caderninho as informações aqui de Cury, Theo.